Olá, paz e luz a todos. Esse é o 53º vídeo, ou seja, 53. Hoje eu vou falar um pouco do passado dos pleiadianos. Porque todo mundo sabe que os pleiadianos são de luz, etc, etc. Vêm dar informações aos canalizadores. E essas informações foram dadas do passado deles, é dada por eles mesmos aos canalizadores. Pois bem, o que eles dizem é que eles tiveram os mesmos problemas que nós temos tido aqui nesta dimensão no planeta Terra. Vamos dizer, eles foram... lógico que ninguém pode ser igualzinho um ao outro, mas eles foram, não totalmente, mas tudo que fizemos eles fizeram. Inclusive, eles disseram que houve uma época do que aconteceu aqui na Terra com os nazistas que colocam a raça deles, dos alemães, acima de tudo. Esses futuros pleiadianos também foram assim. Também fizeram isso. Eles demoraram muito para chegar ao que eles são hoje. Então, muita gente no meu primeiro canal dizia que eu estava sendo iludida pelos pleiadianos, que eles não eram grandes coisas, né? Mas eu já entendia, naquela época, que eles possivelmente eram pessoas que tinham evoluído. E é o que eles são. Eles evoluíram a ponto de chegar nesse grau de outras dimensões. E hoje eles se preocupam com a humanidade, seja lá onde elas estiverem, em qualquer planeta, e eles vêm dar as dicas para nós, as informações para que os interessados possam também evoluir. Porque a conclusão final é desenvolver o amor incondicional, pensar no próximo, ter compaixão, que a compaixão está ligada ao amor incondicional. Não a pena. Pena, você tem pena, mas você não age. Você não faz nada para ajudar, é diferente. Pessoas têm muita mania de dizer, tenho pena, tenho pena. Não. Se você ajudou alguém, você não tem pena, você teve compaixão por essa pessoa. E agiu adequadamente como deve ser. Ajuda ao próximo, ajuda a humanidade. Eu, no meu raciocínio, e como eles dizem que fizeram tantos erros até chegar ao que eles são, eu, no meu raciocínio, imagino que talvez eles possam ser algum grupo que tenha sido reptiliano, outra raça negativa, e que despertaram e chegaram a esse ponto de evolução, que é o que está acontecendo aqui na Terra. A maioria das pessoas de forma humana não são humanas, elas são reptilianas, e outros que foram feitos aqui e que foram modificados no seu DNA, tem gene deles também, não são todos. A pessoa tem a mania de dizer que todos que estão aqui têm cérebro reptiliano, não é assim. Quem tem cérebro reptiliano age como um reptiliano. Muitas pessoas que eu converso até casualmente na rua, muitos seres estão vindo aqui reptilianos para ter a chance de evoluir, né? São reptilianos, porque quando há muita claridade, você está conversando com alguém numa fila, do lado de fora na rua, ou numa condução, aí você começa a conversar casualmente com essa pessoa e geralmente quando ela faz
movimento assim, dá para ver. Tem 2 pontos nos olhos também, e a menina do olho não é redonda, ela é compridinha. Essa pessoa tem gene, mesmo que não saiba, mas ela tem gene reptiliano. E quando eu noto isso, e eu vejo que essas pessoas são muito inteligentes, e geralmente vencem na vida, são muito inteligentes. Não vamos menosprezar a inteligência delas só porque elas são reptilianas, porque a verdade é que elas têm inteligência. Conheço muitas pessoas assim. Hoje, na época de hoje, encontro mais pessoas com esse gene do que até propriamente da luz, que eu considero os da luz que tem um ponto só de olhos, como a gente, ponto de luz nos olhos, a menina redondinha, como a gente vê nessas antigas pinturas desses famosos artistas plásticos do passado. Eu, há muitos anos atrás, não imaginava e nem nunca tinha reparado nos olhos das pessoas que elas tinham 2 e não só 2, elas às vezes têm como se fosse uma constelação, às vezes elas em vez de ter assim, elas têm assim um ponto em cima ou um ponto embaixo, não devem ser reptilianas, devem ser de outra raça. Até eu saber disso, comecei a reparar nos olhos das pessoas. Bom, os pleiadianos se mostram, às vezes, as pessoas como eram no passado, com penugens, né, e asas. A gente tem que pensar que também os seres da não-luz, eles tinham asas, como os draconianos, guerreiros. Também tinham asas alguns reptilianos, não todos. Então, há muita confusão entre pleiadianos e reptilianos e draconianos. Os pleiadianos se apresentam azuis, não sei se todos são azuis, e alguns reptilianos também se apresentam dessa cor, e alguns draconianos, porque é uma mistura, não existe raça pura nem nos habitantes de outros planetas, é tudo misturado, porque eles migram para outros planetas, os geneticistas, que são os Elohims, geneticistas, eles fazem vidas, então eles misturam o DNA de um com outro para ver se melhora, né, a raça ou uma simples experiência, que às vezes não dá certo, outras vezes dá certo, como deu na experiência dos humanos que foram feitos aqui. Então, porque aqui na Terra havia seres primitivos, símios, e recordando, foram feitos escravos que não tem, creio eu, que não tem nada a ver com os pleiadianos que fizeram as vidas, que foram os primeiros a vir para cá. Aí depois os exploradores do ouro vieram para cá, que os Anunnakis. E os Anunnakis são metade pleiadiano e metade reptiliano. Ora, se os Anunnakis são metade pleiadianos e reptilianos, do gene deles, eles não poderiam ter vindo pela primeira vez aqui no planeta. E muita gente afirma que os Anunnakis foram os primeiros, ou os reptilianos foram os primeiros a vir para cá. Não é assim. Tem que raciocinar. Raciocinando, a gente vê que não é. Então, gente, os fantasiosos que vivem no mundo da fantasia sobre os extraterrestres, vocês têm que entender que os pleiadianos foram iguais a gente, evoluindo aos poucos. E chegaram ao ponto que eles têm tanto amor dentro deles, e eles são felizes por isso, que eles resolveram nos dar esse presente para o nosso futuro, que é ascender
E os que têm genes deles e de outras raças da luz estão aqui fazendo o trabalho. E é o trabalho dos pleiadianos, ajudando os pleiadianos, mas esse trabalho de dar informações para a evolução das pessoas, para ascender, é do Criador. É dessa fonte que existe, essa fonte de luz que existe, que se chama Criador ou outro Deus, que doa as suas partículas para fazer vidas, para fazer planetas, etc. Mas os seres Elohims também fazem planetas. Então, é uma coisa meio complicada e as pessoas têm que entender que há várias maneiras de acontecer a criação e há várias maneiras de se fazer um ser material. Não é só com a água e os elementos da terra, há outras maneiras de se fazer vidas materiais. Temos que entender isso tudo, temos que raciocinar, procurar muito conhecimento para chegar às conclusões e não ficar nesse fanatismo e de fantasia sobre até os extraterrestres. São pessoas como a gente que evoluíram e que nos estão ajudando. E a maioria está desvirtuando, vivendo no mundo da fantasia. Parte desses conhecimentos é a ciência, gente. A espiritualidade que nos é ensinada no kardecismo, na Umbanda, se vocês forem reparar, é ciência, porque a gente aprende que há energias, e as energias são feitas de quê? Aqui na Terra, átomos, mas esses átomos são feitos de quê? De partículas energéticas que vêm do Criador. O nosso espírito é feito de partículas do Criador, que muitos chamam, tem vários nomes, energia quântica, energia fator, energia astral, cósmica, etc, etc, etc. Simplesmente são as partículas que é a menor do universo, que elas vêm, ficam aí, blá, 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 girando no ar, tem em todo lugar, dentro de todos os planetas. O Sol também emite partículas, porque ele é filho do Criador. E assim vai acontecendo. No universo tem criações, formas de vida que a gente nem imagina. E lugares do cósmico embaralhados. Um grupo de partículas ficam ali zanzando umas com as outras e não acontece nada, e de repente acontece. As nuvens são vida, porque são moléculas da água têm vida, a água é vida, a água é usada nos centros espíritas para serem irradiadas para a gente tomar para os nossos problemas de saúde. O vento é vida, que ele tem uma força sobrenatural, uma força que até ocasiona problemas, quando ela é muito forte, né? Quando ela é muito forte. Os relâmpagos são vida, que é o conjunto, é o atrito de uma nuvem com a outra. Eles têm átomos aqui na Terra, têm vida e são destrutivos, mas ao mesmo tempo eles estão fazendo algo de bom ali, naquele momento. Só é destrutivo quando ele cai em algum lugar. Mas essa energia, ela vai para o solo da Terra, vai fazer alguma coisa de bem.
o solo da Terra tem vida, essa vegetação toda que tem vida, os detritos na Terra têm vida, porque eles vão dar, juntamente com outras matérias que a gente fala química, porque tem vida, né? Está produzindo algo, tudo tem vida. E tudo que se tirar foto com a máquina Kirlian, com o filme Kirlian, vai mostrar que tudo tem energia, tudo é energia, embora esteja materializado. Nosso braço é uma energia que está materializada, e se tirar foto vai sair a aura, a nossa aura, que nada mais é do que a alma. Aura é sinônimo de alma. Alma é sinônimo de perispírito. Perispírito é sinônimo de duplo etérico, porque ele está ali entre o corpo e o nosso espírito. Muitos ensinamentos se dizem, chama-se alma ou espírito, porque a gente foi habituado a isso. O próprio Quiron, que tem um decreto que fala o espírito, né? Num outro vídeo ele fala alma. No primeiro vídeo dele, comecei a ver os vídeos dele, ele fala alma, a nossa alma, mas é o nosso espírito. A alma é como um transmissor. Ele está entre o nosso espírito e o nosso corpo. Então, o que a nossa mente material, o nosso corpo material recebe, ele transmite para a alma. E ela transmite para o espírito. Mas o que o espírito evoluído, já está evoluído, ele vai transmitir para a nossa alma, nossa mente também, e vai transmitir para o nosso corpo. E o nosso corpo vai sentir bem-estar. Quando nós meditamos, Agora eu lembrei de uma coisa que eu acho que é um exemplo. Bom, eu não gosto muito de falar na minha vida, mas às vezes para dar um exemplo tem que falar. Bom, a minha infância não foi fácil, foi uma infância que eu tive humilhações diariamente. Então, chega um ponto, quando você é adulta, você já não está aguentando mais, aí você desenvolve tristeza, depressão, desenvolve até que você quer ir embora da Terra, etc. Bom, então, houve um casal que me criou, e já quando eu tinha 30 e poucos anos, acho que foi até a idade do Cristo, 33, 34, por aí, 32, por aí, não sei. A parte masculina ficou doente e a parte feminina ficou tomando conta no hospital, e eu tive que ir lá tomar conta no hospital porque não respeitavam ela, que era a minha tia. Ela não a respeitavam, deixava meu tio sujo, as enfermeiras, eu tive que ir lá e aí eu ainda não sabia que era um ser de luz, embora estivesse voltada porque me atrapalhou, né, essa educação que eu tive, talvez já direcionada pelos da não-luz, que não queriam, né, que eu, com o tempo, fizesse meu trabalho, né, de luz. Bom, então fui obrigada lá, e aí eu tive que... Não pense que os seres de luz têm que ser só bonzinhos. Quando você vê a coisa errada, você tem que agir de uma outra maneira, né? Não entender um amor. Não adianta você ir para a enfermeira e dizer: "Oh, minha querida, pelo amor de Deus, quando meu tio ficar assim, quando a minha tia me chamar, você vai lá e tal." Não vai adiantar. Então eu tive que fazer um tipo de ameaça que eu ia falar com o gerente do hospital.
E falei braba. Resultou, né? Resultou. E fiz umas outras coisas que eu não vou mencionar aqui, não vale a pena. Bom, então o que eu estou relatando isso para dizer, eu fiquei no hospital também. Eu fiquei lá. Aí minha tia morreu primeiro, teve um infarto. Meu tio deu um soco nela uma vez, estava na cama e deu, que ele ficou... Ele rangeu até os dentes de raiva, ele tinha raiva dela. Mostrou que ele tinha raiva dela, né? Porque ele batia nela, escurrava ela, eles brigavam muito. E ele deu justamente, eu acho que deve ter... Ele deu com toda a força no coração dela e ia fazer de novo, porque eu tive que revidar na mão dele. Tive que revidar, por isso que eu estou dizendo, ó, nem sempre a gente às vezes tem que agir de uma outra maneira. Ela sentiu, bom, não lembro se foi 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, não sei, eu não lembro mais. Nem tomei conta do tempo que ele fez isso, e depois se queixou o médico que eu... E ele não nem considerou, porque ele não dizia coisa com coisa, mas realmente eu tive que agir para ele não fazer mais aquilo nela. Ela cuidava lá, ficou ali, e eu comecei a cuidar da parte da sobrevivência, né? Para gente, para manter a despesa do hospital. E ela ainda me disse que eu estava com o queijo e a faca na mão, e entreguei a uma outra pessoa para cuidar das coisas, porque eu até chorei, eu senti aquilo, eu cuidando das coisas. Era uma pessoa muito má, né? Ela tinha um lado bonzinho, mas o mal dela era muito maior. Então, eu, vamos dizer, vivia numa caixa. Ali, sempre sendo humilhada, sempre sendo... E ali, naquele hospital, era um hospital tão bom, que depois que fizeram obras, ficou um hospital horrível. Era um hospital que tinha um terraço, que a gente podia ir no terraço e ver aquele chafariz lindo, que os passarinhos iam lá. Eu ficava ali, para sair um pouco daquele ambiente do quarto, né? E ficava olhando. Tiraram até o chafariz, fizeram um lugar de estacionamento e podiam ter deixado o chafariz. E depois, quando eu fui lá novamente, depois de anos, ficou uma M, para não dizer a palavra, hospital. Ficou uma M. E ele até faliu, eu até perdi o direito a ser sócia, porque não tinha dinheiro para dar mais, porque eles queriam, e hoje eu não tenho um plano de saúde, eu não tenho nada, tenho que depender do INSS e de consultas mais baratas. Bom, então eu estou lá, e um belo dia eu chego lá no terraço, fico olhando e vi que estava ameação temporal, estava tudo muito escuro. E eu cheguei, ali senti um alívio. E eu não entendi. Mas uma coisa, um alívio tão grande, uma coisa que eu não estava pensando nada. E eu vou interpretar isso, que depois eu entendi, né? Eu vou interpretar isso para vocês, por isso que eu estou contando isso. Quem é que sentiu? Foi a minha mente? Não, porque eu não estava pensando. Foi o meu raciocínio? Não. Meu cérebro? Não. O meu espírito, que sentiu algo que ia me aliviar. Mas foi uma sensação que eu nunca mais senti isso na minha vida. Eu digo, que coisa! Uma leveza, uma coisa, parecia até que eu podia voar. Dias depois, não lembro, não, eu sei que não chegou a uma semana, mas sei lá se foi 3, 4 dias, 5, sei lá. Ela vai, fez um exame, começa a sentir uma dor, que eu acho que talvez tenha sido o que abalou lá. Sentiu uma dor do lado esquerdo do coração, fez o eletro, acusou, e 2, 3 dias depois ela faleceu, depois do exame, ela faleceu. Então isso deve ter durado, o que? Raciocinando uns 5 dias. Então, aquele alívio que o espírito, porque o espírito sabe, às vezes ele não consegue, devido à nossa alma não estar pura, ele não consegue transmitir ao cérebro, à nossa mente, o porquê dessa sensação. E foi o que aconteceu, né? Não conseguiu.
Então, é o espírito que sente. A alma, é para explicar isso bem para vocês, a alma é um transmissor. É o espírito que sente. Tá? Mas a alma, ela tem que estar pura. Ela não tem que estar bloqueada porque você fuma muito, porque você bebe muito, porque ele vai e suja a alma, que é o perispírito. Então ele suja. Começa a ficar com manchas marrons, manchas, como é, cinza-rato, como eles chamam. Tá, gente? Quando você chega perto de uma pessoa e sente uma sensação tão boa, quando você sente saudade por aquela pessoa, é o espírito que está sentindo. Eu estou falando isso por experiência, com outras experiências. Porque você não está pensando nada, você simplesmente chega perto daquela pessoa e sente. Quando você sente uma coisa de arrepiar, uma coisa que você quer ir embora daquela residência, de que você tem repulsa daquele contato, que aquela pessoa que está ali, você começa a sentir, eu quero sair fora, eu não estou conseguindo, eu quero sair, tenho que dar uma desculpa. É o teu espírito que está sentindo isso. Quando você evolui, porque a tua alma começa a ficar limpa, porque você pensa, eu quero evoluir o meu amor incondicional. E isso é transmitido ao espírito. Aí o espírito providencia. Isso te ajuda. E o outro ser, que também é um espírito, que é um ser que está ali do teu lado, te ajudando. Ele vai também te ajudar. E se você pede ao Criador, o Criador te ajuda. E se você não conseguir receber essa ajuda do Criador, este ser que está do teu lado, que te protege, porque todos nós temos um protetor, ele vai te ajudar. Muita gente que fica fazendo orações, a Nossa Senhora de não sei de quê, e a Nossa Senhora de não sei o que lá, e quem te ajuda é o teu protetor que está ali, porque ele vê que você está pedindo ajuda àquele santo, àquela santa. Já os guias não, os guias te ajudam, e se eles não puderem te ajudar, eles vão pedir ajuda ao outro superior dele, quem tem os seus guias, guia do médium, né? Mas além do guia, o médium tem o seu protetor também. Enfim, é isso que eu estou explicando para vocês entenderem que o nosso espírito, a espiritualidade, não sei se isso é verdade, mas ela ensina que nós, quando somos criados, nós somos como uma criança que tem que ser ensinada, que o espírito nosso tem que ser ensinado. E a gente vai evoluindo com o tempo. E a gente vai alcançando as dimensões conforme a nossa evolução. Foi o que aconteceu com esses seres que se denominam agora pleiadianos. E Pleiades, ela tem milhões de estrelas, essa constelação de Pleiades. Mas há 5 estrelas, 5 habitadas por pleiadianos. E tem o sol deles, que é o Alcione. Então, os pleiadianos, quando se apresentam em matéria, eles não são todos iguais, porque um pertence à estrela X, o outro à estrela X, Pleiadione, né? Uma estrela é Pleiadione, a outra começa com M, eu não lembro. Então são um bichinho, não sei se é mosquito, não quero nada com mosquito, porque eu já tive, não é mosquito, acho que não é não. Já tive a chikungunya, nossa senhora, e tenho consequências hoje por causa disso. Então essas várias estrelas, então se apresentam
azuis, com penugem, outros se apresentam com, assim, com o cabelo todo espetado, curtinho, que eu tenho uma afinidade com esses seres, talvez eu seja, sei lá, né, de lá. E costumam usar, então, uma roupa muito, como se fosse de plástico, de couro, muito apertadinha, como se fossem esses guerreiros aí da luz que se apresentam nos filmes, né? E outros eu não sei. Ah, sim, outros com o cabelo muito comprido, com olhos de cor, muito bonitinhos, que temos que ter cuidado com esses seres, porque muitos da luz se apresentam assim, hein, gente? Costumam se apresentar assim. E a gente não sabe, será que são pleiadianos ou não são pleiadianos? Então, há uma diversidade, são diversas formas que eles se apresentam. Então, as pessoas que estavam pensando que os seres sempre foram de luz, até eu pensei, gente, pensei. Não. Quando eles vieram à Terra, eu sei que eles eram Elohims, né? Desenvolveram também para fazer a criação, não sei se eles eram só de luz ou não eram de luz, sei lá, já não sei. Quando eu encontrar alguma coisa que me parece ser verdadeiro, falo outra vez para vocês, mas o que eu sei é que vocês têm que se conscientizar disso. Eles são de luz, sim, mas no passado não foram bem assim. E foi um grupo que ascendeu. É um grupo que hoje nos ajuda. Um grupo que vem falar da luz, que vem falar dos ensinamentos do Criador, que vem nos ajudar a desenvolver o amor, porque os caminhos podem ser vários, mas é para chegar ao mesmo ponto. Então, veja bem. Agora eu vou usar o quadro aqui. Nós temos um ponto. É igual ao artista plástico, que quando desenha antes da pintura, ele tem um ponto de fuga, que todas do que ele desenha tem que cair aqui. Tem que ter a posição, você pode botar uma casa, aqui uma árvore, qualquer coisa. Aqui uma vegetação, mas todos os pontos de fuga têm que vir aqui. Aqui já há um erro. Ó, ele saiu o ponto de fuga, né? Todos eles têm que vir aqui. Então, nós temos um ponto. A nossa evolução tem que chegar aqui, nesse ponto. E esse ponto chama-se amor incondicional. Para quem não entende o que é o amor incondicional, é um amor fora de quando um homem e uma mulher se sentem atraídos e dizem vamos fazer amor. Eles não estão fazendo amor, eles estão fazendo sexo. Uma vez eu tinha uma discussão com um rapaz, porque eu dizia, é diferente o amor incondicional, ele dizia que era a mesma coisa. Não é. Você pode fazer amor com o teu cônjuge ao mesmo tempo, sexual e incondicional, ou seja, você ama incondicionalmente aquele ser que você está tendo relações e por isso você gosta de fazer o ato sexual com ele. Como não? Você pode não amar aquela pessoa, mas gosta de fazer o ato sexual com aquela pessoa. Essa é a grande diferença entre o amor incondicional. O amor incondicional é um amor que não tem cobrança. Você ama a humanidade, você ama o gari que está passando lá na rua. Você tem amor, você gostaria que ele tivesse uma posição melhor. Você gostaria que aquele assaltante lá
tivesse uma oportunidade de ser um ser melhor. Isso é amor incondicional, gente. E ajudar as pessoas, né? Quando eu falei um casal de um homem e uma mulher, para ficar bem entendido, porque pode ser um homem com um homem e uma mulher com uma mulher, né? Que é o terceiro sexo. Senão vão pensar que eu tenho preconceito. Não. Porque, segundo os pleiadianos, isso não é condenável, desde que haja amor entre eles. Tá? Eu acho que há mais probabilidade de ter amor incondicional entre um casal do mesmo sexo do que do outro, que há interesse de sexo. É possível. Bom, então, nós para evoluirmos, nós temos que chegar a este ponto. Então, você pode ter vários caminhos, mas todos esses caminhos, eles têm que vir aqui. Tá? Fulano gosta mais de seguir os ensinamentos da Umbanda. Mas ele vai chegar a esse ponto. O outro vai seguir os ensinamentos católicos. Mas se ele chegar aqui, tá ótimo. O evangélico, se chegar aqui, tá ótimo. Agora, este ramo que é considerado religião, não vou falar o nome, mas que ele usa o bem e o mal para ajudar as pessoas, ele usa o bem e o mal. Ele não vai chegar aqui, porque ele é dual. Ele é dual, ele não vai chegar aqui. Tá? Muita gente que tem uma certa religião e acha que ele está bom, ainda não despertou, que vê que a gente não pode usar as duas coisas, você só tem que usar aqui. Você está aprendendo, ainda não chegou aqui, mas está aprendendo, tudo bem. Mas aqui no dual, você não está aprendendo, você está se ferrando cada vez mais. Então, todos os caminhos levam aqui. O esoterismo, com esse, pode também chegar a esse caminho. Certas seitas podem chegar a esse caminho. Então, toda que é chamada religião, ou todo grupo, ou toda seita que for dual, nunca vai chegar aqui. Tá? Uma pessoa pode dizer, eu nunca fiz mal a ninguém. Então, a pessoa que me criou dizia isso e estava me fazendo mal. A minha irmã, que já faleceu, agora posso falar, já faleceu. Ela estava sofrendo muito, com problemas de saúde, sofrendo pra caramba. Não podia, às vezes, nem se mexer. E ela dizia, eu nunca fiz mal a ninguém, por que eu estou passando isso? No entanto, ela desejava mal. Quem me fizer, eu não faço nada, acontece, mas quem fizer me paga. Falava assim, com aquela convicção. Então, eu estou sabendo por uma pessoa que era médium, que ela foi até em certos lugares, né? Possivelmente foi fazer mal para alguém. Ou não mal para alguém, para evitar vingança, né? Então, essas pessoas que têm esses pensamentos, elas nunca vão chegar aqui. A pessoa que me criou estava no umbral, porque ela não tinha o amor incondicional. Pegou uma criança para criar e não tinha um amor incondicional. E acabou confessando que tinha ódio do meu pai. Acabou confessando que foi me pegar para cuidar dela, não para fazer bem a uma criança. Então, vocês que querem adotar a criança, pensem duas vezes. Pensem, eu estou adotando essa criança não para eu ficar sozinha na velhice, mas para fazer bem a essa criança. Se você der amor a essa criança, ela certamente não vai te botar nem no asilo, vai cuidar de você. Ou vai pagar alguém para ter em casa para cuidar de você. Que agora até está perigoso, porque agora até maltratam até, né? Os idosos ficam sozinhos com os idosos em casa e
a família está lá trabalhando e não sabe de nada, né? Mas tem as câmeras, botem câmeras. Então, gente, só vai para este ponto. O ponto de fuga é este. Mas a concretização é esta. Certo? Vocês têm que ter muita gente no meu primeiro canal me perguntava como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, como é que eu desenvolvo o amor incondicional. Gente, é só querer, nós somos ajudados. Eu pedi ajuda ao Criador, porque eu acho que eu era melhor em criança, depois a vida vai, devido aos acontecimentos, vai modificando, e eu encontrei uma certa dificuldade através desse ponto de fuga para chegar lá, no ponto verdadeiro. E hoje vejo que eu sou bem diferente, que eu evoluí. Não totalmente, mas eu estou quase chegando lá. Preciso, porque a gente habitua, é como acordar de manhã e vai tomar o café da manhã. Não sabe nem se está com vontade de tomar o café, mas tem que tomar. Tem que tomar o café naquela hora. Então, a gente habitua a certos pensamentos, a falar, a desabafar na vida, a dizer certas coisas. E eu costumo, é um hábito. E a gente tem que sair dos maus hábitos. Pode dizer para você mesmo, todo dia que você acordar, eu quero desenvolver esse amor incondicional. Eu fiz um decreto aí para ajudar vocês. Todo dia é pequenino, né? Deixa eu ver onde é que está. Eu começo assim: Pai, Mãe, Criador primordial, a minha intenção é desenvolver o amor incondicional, etc, etc. É pequenininho aí o decreto para vocês fazer todo dia. Pode fazer de noite, pode fazer de manhã. Uma vez por dia. Quando vocês acharem que já estão no caminho, façam uma vez por semana. Para não esquecer, né? Eu acho que eu já assisti 3 vídeos, 2 vídeos e meio do tal de Crium. Eu aconselho vocês a assistir esse vídeo. Vídeos também do saudoso, falecido Biatan também, são bons. E não fiquem procurando muitos por aí não, porque aí vai embaralhar tudo e a maioria são falsos de luz. Muita gente que saiu do meu canal e começou a fazer vídeos, mas não são de luz, estão sendo monitorados por Dana Luz. Deu para perceber isso. E muitos vivem no mundo da fantasia, por isso que eu também acrescentei algo aqui para que vocês não fiquem no mundo da fantasia. Essa historinha, olha, o de dizer que eles vêm nos salvar, os extraterrestres que resgatam as pessoas, eles estão sempre por aí com as suas naves. E quando as pessoas falecem, aquelas que não conseguem, embora sejam até pessoas boas, mas não têm conhecimento e por isso elas não conseguem sair da Terra. Então eles vêm para pegar as almas das pessoas. Olha o meu erro de novo. Para pegar o espírito dessas pessoas. Tá? E levá-las para, talvez, para o hospital espiritual, não sei, ou para uma dimensão condizente, ou para ficar hibernando. Colocam ela em cápsulas, ou em leitos, e as fazem ficar adormecidas. Foi visto por um amigo de um palestrante, foi visto um ufólogo, que é o Max Petit. Tinha um cara lá que estava sempre nas palestras dele, acho que era amigo dele,
e ele tinha ele recebia os desenhos de cidades surrealistas que não existem lá dos seres que ele recebia, então ele até desenhava. Incrível que eu cheguei a ver. Ele viu uma nave parada quando teve um grande tiroteio que morreu gente pra caramba nessa guerrinha de facções aqui no Rio de Janeiro, num determinado morro, que quando eu morava aqui mais alto eu via a distância, via até os fogos, né? E naquele dia estava que ele viu uma nave pegando os espíritos, levando os espíritos. E naturalmente, aí falam muito na luz, é que eles lançam aquela luz para pegar também os espíritos. Porque são espíritos atrasados, ali no caso, são espíritos atrasados que eles vão ficar presos aqui na Terra e aí vão ficar perturbando os encarnados, gente como a gente. Então, eles levam, aí vão limpando aqui a terceira dimensão. E nós temos que agradecer por isso. Aí vão limpando mais, né? Porque essa gente não tem jeito. Eles vão ficar milhares e milhares de anos lá hibernando, feitos ursos, hibernando, até que tenha uma chance de eles fazerem lá um tratamento com as energias adequadas, né? E vão colocar eles em corpos primitivos, para eles aprenderem por eles mesmos, né? Certo? São pessoas que às vezes vão por esse caminho porque não tem solução. Alguns é por índole, outros não, outros vão passando fome e tal, aí vão, né? E sabemos que os da não-luz têm agentes infiltrados que estimulam as pessoas a se drogar, estimulam as pessoas a matar, às vezes colocam chips nessas pessoas, ficam comandando, como esses garotos que vão e fuzilam os colegas em colégio, isso aí tudo, eles são chipados. E aí eles acionam esse chip. E eles fazem isso, e nem sabem por que fizeram. Tem muita tecnologia, e cada vez a tecnologia do mal está cada vez mais adiantada, né? Melhorada. Então, senhores, sobre outros seres eu não sei se outros seres também, mas outros seres que também são evoluídos devem ter passado o mesmo que a gente passou, não só os pleiadianos, mas outros seres, porque a vida é assim. O primeiro ser que foi feito plasmático, que o Criador criou, deve ter acontecido milhões e milhões de anos, né, para evoluir. Agora me lembrei, agora que eu ia terminar, sobre Adão e Eva. A historinha do Adão e Eva tem a ver com os pleiadianos. Está em metáfora, não tem nada a ver com esse Adão e Eva da Bíblia não, hein, gente? Isso aí é uma outra coisa. E os Anunnakis explicam que teve 7 Evas. Eu já acho que já falei isso, né, em outros vídeos, vocês procurem aí. É a Inanna que revelou isso, uma pessoa canalizou as informações da Inanna. E aquela historinha dos três reis magos, isso é mito. Os 3 magos nada mais do que eles eram astrólogos, tá? Aí vai desvirtuando, a história desvirtua, e ela foi desvirtuada pelos seres da não-luz, que quiseram que a gente acreditasse nessas coisas, e as pessoas vêm acreditando, passa de pai para filho, né, como se costuma dizer, que é difícil tirar isso da cabeça delas. E vocês acham que essa estrelinha realmente foi verdadeira que andava?
Ou era um cometa, ou era uma nave. Então, há muito mito. Jesus Cristo parece que é verdadeiro, ele veio ensinar o amor, né? Tudo indica que foi verdade. Mas a história ao redor dele não é bem assim, né? Não é bem assim. Somente o que deve ficar na nossa mente sobre Jesus Cristo é que ele veio ensinar o amor incondicional. Aí quando ele diz, através de mim você vai ao Pai, é porque ele está ensinando o amor incondicional. E as pessoas acham que acreditar em Jesus que vai. Não, que vai ao Pai. Não, não vai ao Pai. É só se você colocar o amor incondicional em ação. Aí você vai ao Pai. Aí você vai conservar esse ligamento ao Criador primordial, porque nós temos que conservar este ligamento. É como o cordão umbilical. Quando a criança nasce, ela tem o cordão sempre, né? Quando é cortado esse cordão umbilical, a energia que tem, porque tudo é energia, ela vai ficar para sempre ligada a essa mulher. E quando essa mulher ama de verdade a sua cria, e se acontecer alguma coisa a essa cria, esse filho ou essa filha, ela sente que algo aconteceu. É impressionante. E esse filho ou filha, ela pode estar nos Estados Unidos, pode estar na América Central, pode estar na Ásia, pode estar na China, e ela pode estar no Brasil, ela vai sentir. Porque esse cordão, ele fica em luz ligado à mulher. O que não acontece com o homem. Por isso que a mulher tem mais amor com os filhos, por causa disso. Porque, acho que tem, né? Acho que tem, porque nem todas as mães são assim. Eu acho que quando ela não tem amor pelo filho, é cortado. Isso é desligado o cordão, né? De luz. O homem já não tem essa ligação com os filhos. Embora muitos homens amem seus filhos, mas não tem essa ligação. Pode acontecer isso e aquilo, que ele não sente. Agora, há uma exceção. Quando esse pai é médium, aí ele vai sentir, porque ele tem mediunidade. Mas a pessoa que não desenvolveu a mediunidade, não é médium, ela não vai sentir. Esse homem, esse pai não vai sentir. Tá? E as pessoas que adotam filhos, né? Uma criança adota uma criança também, não vai sentir. Só se for médium. Se um dos pais for médium, aí vai sentir, ok? Procure explicar bem explicadinho, porque eu noto que as pessoas explicam. Por exemplo, se fosse uma pessoa que estivesse explicando esse ligamento do cordão em luz, que é para sempre com o filho, ela não ia lembrar, ou não ia explicar, ou não ia raciocinar que isso pode acontecer se o pai for um médium, ou se adotarem uma criança e tiver um médium ali nos pais, ele vai sentir se acontecer alguma coisa. Entende? Por isso que eu procuro tudo que eu aprendi e tudo que eu consegui encaixar no quebra-cabeça, eu procuro passar para vocês, porque às vezes a gente fica estudando um certo estudo, uma certa sobre alguma coisa, né? A gente fica naquele estudo e pronto. E bitola aquilo, entra aquilo e é aquilo. E é aquilo. Mas não é assim. As exceções, as probabilidades. Por exemplo, probabilidade. Fulano consegue passar de uma dimensão para outra e voltar.
Outro vai experimentar e pode ficar preso entre uma dimensão e outra e nunca mais sair daquilo e ficar ali sofrendo. Isso que é perigoso fazer isso, né? Uma pessoa pode fazer viagem astral e quando estiver lá em cima, pode resolver não voltar mais e aí morre aqui na Terra. O corpo morre. Aí desliga o cordão, os cordões, né? Então, o suicida, ele pode ficar preso com os fios, os vários fios de luz ao caixão ali, e só vai ser desligado quando aquela data que foi determinada para ele morrer, que foi determinada aí na alma, porque a alma é colocada, então ela vai colocar tudo ali, né? Não no espírito, é colocar na alma. Então, vai ficar ali sofrendo, sentindo a dor no corpo dos bichinhos que vão roendo a carne da pessoa, sofrendo dos vampiros que vão sugar o resto do sangue que tem lá. Mas nem todo suicida vai passar isso. Muito suicida já é desperto. Então, ele se vê que morreu. Ele é desperto, então ele pode não acender, mas ele vai ficar andando, ele não vai ficar preso ali. Então, as exceções. Mas geralmente quando uma pessoa aprende que uma determinada coisa é assim, ela vai ficar com aquilo, vai ficar bitolada ali na cabeça. Não é. Tem as exceções. Gente, já falei muito, nossa. Então já tem 1 hora mais ou menos de vídeo. Vídeos muito grandes também cansa, né? Então eu vou terminar. Espero ter ajudado aí. Então, paz e luz, e não esqueça, procure desenvolver o amor incondicional e lembre todo dia do Criador, mesmo que vocês não meditem, mas lembrem da fonte de luz, da fonte que cria. Tchau. Paz e luz a todos.